galera, essa é a primeira aula de português do nosso canal chamado Jornada Militar de Criança para Criança. Vai ser uma aula bem básica, gente, sobre interpretação textual. E o que eu vou falar aqui? Eu vou mostrar como é que a gente pode interpretar os textos, um jeito mais fácil da gente entender o que está nos textos. Vamos desde o início. O que é interpretação textual? Interpretação textual é você interpretar... Eita, letra feia. Um texto. Isso é bem básico. É o que todo mundo já sabe. Mas como é que se interpreta um texto direito? Primeira coisa que você tem que fazer é você ler o texto com atenção. Você também tem que prestar atenção em cada detalhezinho, você tem que associar as palavras. Por exemplo, aqui tem um parágrafo de um texto. E aqui tem um outro parágrafo. Eita. Peraí, deu problema aqui no sistema. Pronto. Aí você tem um outro parágrafo aqui. Você pode correlacionar esses dois parágrafos e ver o que um tem a ver com o outro. É uma dica muito boa que vocês podem usar. Por exemplo, aqui tem o texto que a gente vai fazer aqui o nosso exercício, né? O disfarce dos bichos. Aí aqui, tem o primeiro parágrafo. Aqui tem o segundo parágrafo. Tenta correlacionar esses dois parágrafos, sabe? Eita. Aí. Agora, a gente vai começar pelos exercícios, porque é uma coisa muito fácil interpretar os textos, né? Vamos lá. Texto 1. O disfarce dos bichos. Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho? Abriu asas e voou. Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Ele é tão parecido com um galinho que pode ser confundido com um graveto. Parou? Primeiro parágrafo. Bora lá. O que pode ser confundido com um graveto? O bicho-pau? Então aqui a gente já tira a primeira informação. E com o que o bicho-pau se parece? Um galinho seco? Apesar de ele estar dizendo que você tentou pegar um galinho seco, implicitamente ele diz que o galinho seco é o bicho-pau. E isso é o que a gente vai falar agora, que é explícito demora um pouquinho para escrever. A gente vai falar dessas duas coisinhas agora. Deixa eu apagar aqui o nosso quadro. Vamos apagar. Isso aqui é praticamente uma lousa, gente. Não tem muito o que explicar, o melhor é mostrar com exemplos. Nós temos aqui vamos mostrar no texto do bicho-pau, né? Tá aqui, Ele falou que a pessoa tentou pegar um galinho seco. Só que esse galinho seco, ele virou um bicho. E mais tarde aqui no texto, ele diz se isso acontecer é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Então o graveto, que era o galinho seco, virou o bicho-pau, que era o bicho. Ou seja, galinho seco é como se fosse um adjetivo, só para usar o termo, mas não é adjetivo, de bicho-pau. É a característica do bicho-pau, ele parece um galinho seco. Mesmo que ele não diga isso diretamente, ele está dizendo implicitamente. Mas agora, tem alguma coisa que ele diz que é explícito. O que é explícito? Explícito é o antônimo, é o contrário do implícito. Vamos lá. Vamos ver uma coisa. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares que estão. Isso está explícito, você não precisa inferir isso. Dava para inferir isso do primeiro parágrafo? Dava. Mas aqui, ele já diz explicitamente que muitos animais ficam com a cor e forma dos lugares que estão. Então, é basicamente isso, implícito e explícito, gente. É uma coisinha muito fácil, muito simplesinha de aprender, é só você decorar isso. Implícito é que está escondido no texto e explícito é que está fora, assim, que está se mostrando para todo mundo no texto.
Agora eu acho que eu já expliquei o que eu tinha que explicar nessa aula. Vamos ler de verdade o texto 1. Vamos lá? O disfarce dos bichos. Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho? Abriu asas e voou? Se isso aconteceu é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Ele é tão parecido com o galinho que pode ser confundido com o graveto. Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas e há grilos que imitam folhas. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou capturar outros bichos que servem de alimento. Esses truques são chamados de mimetismo, isso é, imitação. Parou? Encontraram uma palavra diferente aí? Tá aqui, ó, mimetismo. Vamos guardar essa palavra, porque daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que ela é. Vamos ver se vocês conseguem tirar aqui do texto o que ela é. Continuando. O cientista inglês Harry Halter Betts foi quem descobriu um eita, palavra difícil. Mimetismo. Ele passou 11 anos na selva amazônica estudando os animais. Maviel Monteiro José, bichos que usam disfarces para defesa de folhinha, 6 de novembro de 1993. Vocês sabem o que é isso que eu acabei de ler? É a descrição de onde vem esse texto. Então, se você quiser saber, ler mais esse texto, continuar lendo, porque não é só até aqui, né? Ó, vocês podem acessar o site aqui. Vamos lá, gente. Questão. O bicho-pau se parece com... Traduzindo. Ele quer saber o que o bicho-pau parece. Vamos voltar aqui no texto, né? Ele parece com uma florzinha seca? Ele não cita a florzinha seca aqui no texto. Folhinha verde, ele cita, sabe aonde? Ele cita bem aqui, ó, que se parecem com raminhos de plantas, que é a mesma coisa que aquela caule da planta. E grilos que imitam folhas, ou seja, folhinha verde, que a folha é verde. Galinho seco, cita? Cita. Ó, galinho seco. Raminho de planta, cita, tá bem aqui, ó. Quem se parece com um raminho de planta? Quem se parece com um raminho de planta é a lagarta. Quem se parece com uma folha? O grilo. E quem se parece com um galinho seco? O bicho-pau. Tá vendo que é bom a gente interpretar? É importante. Então, ó, vamos lá? Qual é a alternativa? Letra C. Essa questão 1 tava bem fácil, hein, gente? Texto 2, Thalita. Eu gosto muito desse texto da Thalita porque ele é bem divertido. Vamos lá? Thalita. Thalita tinha a mania de dar nomes de gente aos objetos da casa. E tinham que ser nomes que rimassem. Qual é a exigência dela? Tinham que ser nome que rimasse. Assim, por exemplo, a mesa para Thalita era Dona Teresa. A poltrona era Vó Gordona. O armário era o Doutor Mário. A escada era Dona Ada. A escrivaninha era Tia Sinhazinha. E a lavadora era a Prima Dora. E assim por diante. Os pais de Thalita achavam graça e topavam a brincadeira. Quem achava graça? Os pais de Thalita. Então, podiam-se ouvir conversas tipo como esta. Filhinha, quer trazer o jornal que tem em cima da tia Tiazinha? É pra já, papai. Espere sentado na Vó Gordona, que eu vou num pé e volto no outro. Ou então, que almoção, Prima Dora está entupida. Não lava nada, precisa chamar o mecânico. Ainda bem que tem roupa limpa dentro do Doutor Mário, né, mamãe? E todos riam. Ó, aqui, pra quem quiser ver o resto do texto, não sei se tem mais, né? É esse link aqui. Questão 2. A mania de Thalita dar nomes de gente aos objetos da casa demonstra que ela é... Ó, vamos imaginar que você gosta de criar coisas, você gosta de brincar muito, você gosta de se divertir, gosta de inventar várias brincadeiras. Isso seria você ser uma pessoa curiosa? Não, por quê? Porque a definição de ser uma pessoa curiosa é quando a pessoa, ela fica explorando as coisas, vendo os bichinhos. Então, ó, letra A já tá eliminada. Exagerada é aquela pessoa que ri muito alto, que faz coisa que não precisa, que grita. Então, ela não é exagerada.
Estudiosa, algum momento no texto cita que ela estuda? E não, gente, não é uma informação implícita porque não cita nada parecido com isso no texto, hein? Não vamos confundir. Então não pode ser estudiosa e criativa. Sim, uma pessoa que inventa brincadeiras, dá nome para as coisas, é uma pessoa criativa. Vamos voltar aqui para a questão 1, porque eu falei para vocês que eu fiz um desafio, né? Vamos tentar descobrir o que é mimetismo. Ó, para quem prestou atenção no texto já descobriu, foi bem fácil, né? Ó, vamos reler. Esses truques são chamados de mimetismo, isto é, imitação. Ou seja, mimetismo é imitação. Cadê? Aqui. Quem conseguiu descobrir? Quem prestou atenção? Ó, vamos lá. Já lemos o texto 2, agora vamos para o texto 3, galera. Texto 3, bula de remédio. Quem já não tomou um remédio e leu a bula para poder saber como é que tomava? Vamos ler essa daqui? Comprimidos, embalagem com 50 comprimidos, ou seja, 50 comprimidos em cada caixa. Composição. Vamos grifar a composição? Só para via das dúvidas, vai que ele pergunta, né? Sempre é bom se adiantar. Sulfato ferroso, vitamina B1, vitamina A1, ácido fólico e cálcio F. Informações ao paciente. Produto, quando conservado em lugares frescos e bem ventilados, tem validade de 12 meses. Por que não colocou um ano, né? Pra deixar mais longo, eu acho. Ó, é conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. O que quer dizer isso? Efeito colateral. Efeito colateral é quando, por exemplo, eu tomo um remédio e em vez de melhorar, eu fico pior. Por exemplo, tomei um remédio aqui e fiquei com alergia por causa dele. É sempre importante, de acordo com essa bula aqui, tá dizendo que é importante falar com o seu médico. Ó, indicações no tratamento das anemias. Então vamos grifar bem essa palavra anemias. Contradições. Não deve ser tomado durante a gravidez. Efeitos colaterais. Pode causar vômito, tontura em pacientes sensíveis, ácido fólico na fórmula. Vamos fazer já uma relação aqui que eu encontrei, pessoal. Ele diz aqui, ó, os efeitos colaterais. Aí aqui, ó. Aí, ó. Eu disse, gente, tem coisas explícitas e implícitas. Ó, qualquer efeito colateral. Quais são os efeitos colaterais que tem que causar para você poder ir no médico? Ó, vômito, tontura, vômito, tontura só. Posologia, adultos, um comprimido 2 vezes ao dia. Crianças, um comprimido 1 vez ao dia. Ou seja, você já foi tomar um remédio que ele era para adulto e aí você tomou só um remédio que era para tomar 2? Ou você tomou meia banda? É tipo isso aqui. Ó, isso aqui é de onde veio, né, a bula. Agora a gente vai ler a questão 3. No texto, a palavra composição indica as situações? Não. Porque se isso aqui fosse um diário, até dava para contar que era uma situação, né? Mas não é uma situação, isso aqui a gente já elimina. Elementos que formam remédio? Pode ser. Os produtos que causam anemias? Não, gente, ele tá tentando tratar a anemia. Então essa daqui já tá totalmente eliminada. As vitaminas que fazem falta ao homem? Não, gente. Essa daqui é muito confusa. Por quê? Porque quando você toma um remédio, às vezes você toma para recuperar as vitaminas do seu corpo. Só que aqui ele diz que é tratamento de anemias, que não é pra... que isso aqui não são o tudo que falta no corpo do homem. Além do mais, o corpo dos homens são todos diferentes. Então não tem como ser a B, mas é uma questão boa que confunde. Então a única que sobrou é a letra C, os elementos que formam o remédio. A gente pode ver aqui, ó. O que compõe o remédio? Sulfato ferroso, vitamina B1, vitamina A1 e ácido fólico. Então vamos lá, letra C na questão 3, galera. Vamos ver o texto 4, é um texto bem grande, hein? Vamos lá? Texto 4, urubus e sabiás. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por naturezas becadas. O que é becada, gente? Eita, não tô com o nosso grifador aqui, com o nosso amigo, que é o marca-texto. Becadas, ou seja, é um pássaro que ele não pode piar, que ele não canta. Sabe o canto dos pássaros? Pois é, o urubu é um canto que não canta, entendeu? Ó, mas sem grandes dotes para o conto. Decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. Olha aí, ó, eles estão se contraindo. Eles, ó,
Não é pra fazer isso porque não é o normal, mas eu vou fazer, entendeu? Ó, e para isso fundaram escolas e importantes professores. Gaguejaram dó, ré, mi, fá. Gargarejaram, eita palavra difícil. O que é gargarejar? É piar. É você falar, que é o modo de falar dos pássaros, a gente pode dizer de uma forma mais simples, né? Ó, mandaram imprimir diplomas e, galera, dá ruim, porque normalmente não são os alunos que imprimem os diplomas não, hein? Tá estranho. Fizeram competições entre si para ver quais deles seriam os mais importantes. Ó, a gente pode definir que eram tipo uns 3 urubus. Se forem 3, ia ter o primeiro urubu, o segundo urubu e o terceiro urubu. Que seriam o primeiro mais importante, o segundo mais importante e o terceiro mais importante. Ó, e teriam permissão para mandar nos outros. Então, o primeiro poderia mandar nesse. Guardem essa informação. Pode ser importante. Foi assim que eles organizaram concursos e deram nome compostos. E o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamavam por Vossa Excelência. Ó, agora, isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Isso aqui seria a apresentação. Isso aqui, ó, seria a complicação, né? O desenvolvimento. Aqui a gente já vai começar o clímax, galera. O clímax. E por que eu tô falando disso? Porque eu acho que é uma coisa que todo mundo já sabe, mas só por via das dúvidas vamos explicar. Um texto, ele tem o corpo, a estrutura do texto, que é formado por apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. E esses são os que a gente vai ver. E ó, só pra dizer uma coisa, não é todo texto que vai ter desenvolvimento, apresentação, clímax e nem desfecho. Por exemplo, tem textos que deixam o desfecho aberto, entendeu? Você pode ler um livro inteiro, imagina chegar lá no final e o desfecho não tá lá. Dá uma raiva, né? Então, ó, vamos ver se nesse daqui vai ter algum tipo de desfecho. Olha uma coisa que eu percebi aqui, galera. Tem moral, ou seja, moral é sinônimo, só um jeito de falar, não é sinônimo, de fábula. Ou seja, isso aqui que a gente tá lendo é uma fábula, galera. Como é que eu poderia perceber isso também? Os animais falam. É simplesmente por isso. Ó, bora continuar. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintasigilos, tagarelas, que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os documentos de seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvesse. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas. Ó, observação importante. Olha o que tem aqui, ó. Um verbo, galera. E esse verbo está no pretérito mais que perfeito. Vão decorando isso, que a cada vez mais que a gente vai estudando o texto tem algumas coisinhas novas que a gente aprende, que eu vou dando de observação, hein? Ó. E nunca apertaram um diploma para provar que sabiam cantar. Mas cantavam, simplesmente. Não, assim não deve ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em um uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. Moral. Em terra de urubus diplomados não se ouve canto de sabiá. O que quer dizer isso? Se você mora em perto de um lugar que tem muitos urubus, você vê que é muito raro você ver um sabiá cantar. Você vê um sabiá nas árvores. Por quê? Porque tem uma rivalidade entre eles, entendeu? Então vamos responder a questão 4. No contexto que gera o conflito é... Conflito. O que é conflito? Clímax, galera. Clímax é conflito. O que gera o clímax é a competição para eleger o melhor urubu? Não. O concurso para conferir diplomas? A B a gente já elimina porque ele não fala só da escola, né? A competição para eleger o melhor urubu? Não, isso aí tava tudo bem, já tinham elegido.
O desejo do urubu de aprender a contar? Opa, pode ser. E o concurso de canto para conferir diplomas? Pode ser também. Vamos ver. O concurso de canto para conferir diplomas, será que foi mesmo concurso de canto? Vamos marcar a letra D, porque não foi o concurso de canto, gente. Se fosse só pelo diplomas, poderia ser, mas não foi só por causa do diplomas, foi pelo concurso de canto, pelo que ele diz aqui na questão, mas foi só pelo diploma. Então essa aqui tá eliminada. Resposta letra D, galera. Gente, agora a gente encerra essa aula. Foi uma das primeiras aulas no canal, é quase como se fosse uma aula teste. Foi uma aula bem pequena, experimental, só pra gente definir algumas coisinhas. Espero que vocês tenham gostado e já já a gente volta com mais coisas.